Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 5. Hoje nós demos início a uma série de mensagens que vai nos acompanhar durante todo esse mês de março. Está aqui na tela, chaves para o crescimento espiritual. Há um livro de um pastor norte-americano, traduzido já há muitos anos na nossa língua portuguesa, chamado Chaves do Crescimento Espiritual. Esse autor chama-se John MacArthur. Eu quero fazer a indicação desse livro para você. Me perdoe de não ter trazido ele aqui para te mostrar a capinha dele, mas é fácil você achar. Chaves para o Crescimento Espiritual, John MacArthur. É um livro impactante, é um livro encorajador, um livro que realmente mexe com o nosso coração e que fala sobre como nós devemos buscar na nossa caminhada crescimento espiritual. E nós, então, refletindo sobre o tema desse livro, vamos caminhar nesses próximos domingos falando sobre cada uma dessas chaves. Cada uma dessas chaves para o nosso crescimento espiritual. Hoje pela manhã, o pastor Milton nos falou sobre a chave mestra, a chave principal, né, de vivermos uma vida através da palavra de Deus e para a glória de Deus. Em resumo, fomos assim encorajados a voltar os nossos olhos para a palavra e a partir da palavra de Deus vivemos uma vida para a glória dele. Essa é a chave mestra, é a chave principal. E quando nós olhamos para a Bíblia nos dá então direcionamentos, chaves, para que a gente possa crescer espiritualmente no Senhor e crescer na graça dele. Hoje eu quero falar com você então sobre essa próxima chave, sobre uma chave tão importante no nosso crescimento espiritual, que é termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler versículo 5. Por favor, me acompanhe nessa leitura até o versículo de número 13. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como nós precisamos do Teu Santo Espírito. Como nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo do Senhor. Para que possamos, de fato, Deus, crescermos espiritualmente. Para que haja crescimento espiritual, autêntico, real, em cada uma das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Faz-nos crescer espiritualmente a cada dia. E nessa noite, nos encoraje, nos edifique, nos confronte. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Essas férias a gente fez uma viagem. E como toda viagem, a gente preparou bem o carro. Fizemos uma revisão, conferimos os detalhes e fomos abastecer esse combustível terrivelmente caro que a gente está vivendo esses dias. Enchemos o tanque, estava tudo certinho. Beleza, vamos caminhar. Mas a viagem era bem longa. E eu sabia que no meio do caminho, necessariamente, eu precisaria parar para abastecer de novo. Não dava para chegar com um tanque só. Você sabe bem o que eu estou falando. O tanque daria aí para talvez 600 quilômetros, mas não muito mais do que isso. Isso se o carro rendesse bem.
Então no caminho a gente foi andando e enquanto o tanque ainda estava bem cheinho, para mais da metade, a viagem seguia tão tranquila, muito tranquila. A viagem foi passando, o tanque desceu da metade para baixo, ele foi diminuindo, pauzinho por pauzinho. E aí então eu comecei aquele papo de motorista, né? Que cutuca a companheira de viagem e fala, a gente precisa parar. Eu preciso de um posto. Eu preciso de um posto. Eu preciso de um posto. Só que quando a gente decide abastecer, e você está no meio de uma viagem, você descobre, inevitavelmente, que no meio do caminho, que provavelmente o combustível na estrada é muito mais caro do que na cidade. E aí você passa por um posto e fala, esse eu não abasteço não, esse preço eu não pago. E aí você vai para o próximo. E aí no próximo você vê um preço 2 centavos mais caro. Você fala, agora que eu não pago mesmo. E há sempre aquela esperança meio gasolinística no nosso coração de que a gente vai achar um posto mais barato, não é? Você tem essa esperança aí, você que é motorista? Não, vão mais um, só mais um posto. E dali a gente acha. Só que eu não sabia de um detalhe. Eu não sabia que havia um trecho no meio da nossa viagem que por mais ou menos uns 80 quilômetros, e eu não estou exagerando, não tinha posto. Ninguém tinha me contado esse detalhe. E aí, então a gente passou por um último posto que estava bem caro. Eu falei assim, esse também não, vão mais. Vão mais. Só que esse vão mais não chegava. E o pininho começou a descer, e foi descendo. E aí aquele momento que quase todo motorista vira expert em conta de matemática. Porque a gente começa a fazer os cálculos os mais diversos para poder calcular a velocidade, a gente diminui o ar-condicionado, a gente pensa se talvez desligar o ar-condicionado é melhor, talvez renda mais. Você já começa a pensar como é que você vai empurrar o carro, ou como vai ser a melhor forma de pedir carona caso o carro pare. Você já começa algumas viagens, e foi exatamente o que a gente começou. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu devia ter abastecido. Eu tenho essa regra, eu nunca andar com combustível vazio. Eu tenho essa regra, por que eu descumpri essa regra logo hoje? Esse carro não pode parar, meu Deus. E aí você já começa a quase empurrar emocionalmente o carro. Ele já está andando é pela tua emoção, não é mais pelo combustível. Graças a Deus, os cálculos bateram todos certinhos. E a gente chegou na cidade mais próxima. Chegou assim na banguelinha, quase empurrando, mas a gente chegou. E aí paramos ali no posto. Completa aí, amigo. Por favor, coloca gasolina para a gente terminar de chegar. Engraçado que quando a gente está no auge do desespero, aí aquele problema matemático da gasolina ser cara ou não, já foi embora. Pode ser 10 reais, você fala, põe alguma coisa. Põe alguma coisa aí dentro, meu filho. Por favor. O que essa história tem a ver comigo e com você aqui hoje? Essa história tem a ver comigo e com você, porque frequentemente, eu e você insistimos também em andar nessa vida de tanque vazio. Porque a gente insiste que dá para viver a vida cristã e que dá para caminhar nessa estrada da fé sem combustível. É muito comum que frequentemente a gente se arrisque a caminhar a vida da fé com pouquíssimo combustível. A gente vive assim meio que na berlinda, bem pertinho de ver os nossos pés se resvalando, se desviando do caminho. É como se a gente, de alguma maneira, arriscasse, corresse o risco, pagasse para ver. Talvez dá para ir mais um pouquinho. Eu acho que dá. Não, o que está no reservatório aí anda pelo menos mais uns 100 quilômetros. A gente arrisca. Mas não é só numa viagemzinha de carro que dá para resolver com combustível. A gente se arrisca espiritualmente. O combustível da nossa vida espiritual é o Espírito Santo de Deus. Sem uma vida no Espírito, sem uma vida cheia do Espírito, sem uma vida tomada pelo Espírito de Deus e por uma devoção, nós corremos o risco de literalmente parar nessa jornada. De ter que jogar a nossa vida para o acostamento e decidir e perceber que de fato não há como caminhar mais. Se eu e você não somos cheios do Espírito e não buscamos a Deus, o nosso crescimento espiritual para.
Não tem como continuar na jornada, não tem como continuar a crescer, nós simplesmente vamos estagnar, parar, perder a vida, perder o fôlego. Não tem como viver a vida da fé sem sermos cheios do Espírito de Deus. Não dá. Não há como enfrentar tribulações, não há como enfrentar doenças, não há como enfrentar crises financeiras, não há como enfrentar crises de isolamento e de lockdown, não há como enfrentar crises no casamento, não há como lutar contra o pecado sexual, não há como lutar contra os pecados mais gerais e diversos da nossa vida, se eu e você não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não dá. É por isso que o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18 diz: não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há dissolução, no vinho há confusão, mas deixai-vos encher do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não vai completar essa jornada se você não tiver o Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo. Mas entenda o que eu estou te dizendo aqui. Quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito Santo, ser tomado e guiado pelo Espírito Santo, eu não estou dizendo que você não tenha o Espírito Santo. Porque se você é crente, lavado pelo sangue de Jesus, o Espírito de Deus habita em você. Você foi selado com o Espírito da promessa. O Espírito Santo tomou o seu coração. Você pertence ao Senhor Jesus e Ele habita em você. Então, quando eu estou falando sobre ser cheio do Espírito Santo, eu não estou dizendo que você não o tem. Eu estou dizendo que Ele precisa dominar a sua vida. Eu estou dizendo que Ele precisa controlar seu coração. Eu estou dizendo que você precisa ser cheio do Espírito Santo de tal forma que os seus pensamentos, as suas inclinações, os seus sentimentos, os seus objetivos, os seus planos de vida sejam orientados pelo poder de Deus em você. Você tem o Espírito se você está em Cristo. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. A pergunta que eu faria para você aqui essa noite é: qual a sua expectativa sobre a presença do Espírito de Deus na sua vida? Você já se fez essa pergunta alguma vez? O que você espera? Às vezes eu tenho a impressão de que alguns de nós espera demais. Explico. Tenho a impressão de que alguns de nós esperam demais porque às vezes nós pensamos no Espírito Santo como uma força cósmica, uma força impessoal que pode entrar na nossa vida e mudar tudo e misticamente sair nos guiando e revelando tudo que a gente precisa, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Mas eu tenho a impressão de que, do outro lado, alguns de nós esperam de menos no Espírito Santo. Se tornam indiferentes à presença do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo nem sequer é considerado como Deus no coração de muitos de nós. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Quando a gente olha para esse texto que está diante de nós, Paulo está nos dizendo que uma vez que não existe mais condenação para nós, que é o que ele vai dizer nos primeiros 4 versículos do capítulo 8. Agora que nós estamos em Cristo, de que o poder do pecado já não nos domina, de que já não somos mais escravos do pecado, de que a culpa já não é mais condenatória sobre nós, de que o Senhor nos deu vida. Agora que já nenhuma condenação há para nós que estamos em Jesus, Paulo começa a nos dizer, a partir do versículo 5, que a nossa vida precisa ser uma vida guiada pelo Espírito. Primeiro ele começa a nos fazer refletir, do versículo de número 5 até o versículo de número 8, de que o Espírito de Deus é aquele que age em nós, inclinando o nosso coração para as coisas de Deus. Por que nós precisamos do Espírito Santo para crescer? Porque é Ele que nos inclina para Deus. Se você olhar na sua Bíblia, olha comigo, versículo 5 até o versículo de número 8, ele vai dizer: os que se inclinam para a carne vão cogitar e pensar sobre as coisas da carne, mas quem se inclina para o Espírito, pensa nas coisas do Espírito. Versículo 6 ele diz: olha, a inclinação, o pendor, a tendência da carne é para a morte, mas a do Espírito é para a vida, para a paz. A inclinação da carne é inimiga de Deus, é inimizade contra Deus, porque não consegue se sujeitar à lei de Deus. Os que estão na carne não conseguem jamais agradar a Deus. Eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus como chave
fundamental para o nosso crescimento espiritual, porque é o Espírito de Deus que inclina o nosso coração para Deus. Sem a ação do Espírito contínua no nosso coração, nós podemos pender para as influências da nossa carne, das paixões do nosso coração. Se alguém aqui tem vivido dias em que o pecado tem sido vitorioso sobre você, saiba, é porque falta na sua vida poder espiritual, falta na sua vida experiência verdadeira com Deus, falta na sua vida e na sua caminhada de fé a experiência real de que o poder do Espírito de Deus é verdadeiro. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós somos cheios do Espírito, o pecado se torna horrível para nós. É algo que nós lutamos, vencemos, desistimos, abandonamos. Mas se nós não somos cheios do Espírito, a nossa carne nos leva e nos pende, nos inclina e nos motiva a tudo aquilo que não está sujeito à lei de Deus. Eu e você precisamos entender que o nosso crescimento espiritual não tem a ver apenas com bons hábitos. Nós temos vivido uma espécie de insurgência de uma mentalidade católica romana que começa a nos ensinar de novo que tudo depende de você, depende de bons hábitos, depende de quantas orações você faz, das rezas que você faz, das penitências que você faz. Não, a verdadeira vida espiritual não depende daquilo que a gente faz, mas depende do poder do Espírito de Deus agindo em nós. Da capacitação e do fortalecimento do Espírito de Deus para nos inclinar às coisas do Senhor, para pender o nosso coração para as coisas de Deus. Sem o Espírito Santo, irmãos, sem a capacitação, sem o enchimento, sem a dependência dele, nós somos como crentes que andam no meio de uma estrada com um tanque vazio. Se você andar numa estrada com um tanque vazio, você vai andar ansioso, temeroso, com medo, sem força, sem gás, sem energia, sem potência. Não dá para afundar o pé no acelerador, porque eu vou gastar o restinho que eu tenho. Eu já estou fraco, eu já estou limitado. E a vida espiritual se torna morna, fria, enfraquecida. E nessa noite eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não viva a sua vida espiritual com um tanque vazio. Seja encorajado por essa palavra a ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que o pecado não tenha domínio sobre você. Para que o pecado não encontre espaço no seu coração, para que Satanás não ganhe vantagem sobre sua vida, em nome de Jesus. Paulo está nos dizendo que nós precisamos do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que inclina o nosso coração para as coisas de Deus. Ele move o nosso coração. Em segundo lugar, a Bíblia também nos diz que o Espírito de Deus é aquele que nos une a Cristo e nos torna dele. O Espírito é o selo, o Espírito é a união, o Espírito é esse que nos envolve. Através dessas cordas de amor, ele nos aproxima de Cristo, ele nos prende a Cristo, esse vínculo perfeito. Olha na sua Bíblia, versículo de número 9, o que o apóstolo Paulo nos diz. Versículo de número 9, Paulo nos diz: vós, porém, não estão na carne, mas vocês estão no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, então essa pessoa não pertence a Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 9. Paulo está nos ensinando que o grande teste da nossa fé é se nós vivemos no Espírito de Deus. Alguém pode ter aparência de santidade. Alguém pode ter trejeitos e manifestações corpóreas parecidas com os crentes. Alguém pode ter um linguajar religioso treinado. Sabe os jargões, sabe as palavras. Alguém pode ser lido na Bíblia, pode ser alguém que tem conhecimento. Mas o verdadeiro teste da nossa fé é se nós temos o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, olha, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não pertence a Cristo. Porque é o Espírito que nos une ao Senhor Jesus. É o Espírito que nos torna semelhantes ao Senhor Jesus. É o Espírito que inclina o nosso coração às coisas de Deus e que nos inclina a amarmos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Irmãos, a fé cristã não é apenas um conjunto de doutrinas. A fé cristã não é apenas um conjunto de dogmas.
A fé cristã não é um conjunto de informações que nós temos a respeito de alguma coisa, de algum ser impessoal, desconhecido. Não! A fé cristã é um caso íntimo, maravilhoso, pessoal, de entrega completa em amor por um Deus vivo, pessoal, real, ressurreto, presente, aqui na minha vida e na sua vida. A nossa fé em Jesus, ou ela é experiencial, ou ela é viva, ou ela é pessoal, ou ela não é nada. Não há como viver o Evangelho, não há como crescer espiritualmente se nós não amarmos Jesus. Você nunca vai gostar de ler Bíblia se você não gostar primeiro do dono da Bíblia. Você nunca vai gostar de orar se primeiro você não amar aquele que te ouve. Você nunca vai ver sentido em passar fome, jejuando durante 6, 12, 18, 24, quantas horas forem, se você não entender que antes de você ser alimentado por pão, você é alimentado pela palavra. Para a gente poder viver a fé de verdade, a gente precisa amar a Deus. A gente precisa estar perto de Jesus, unido a Jesus. O Evangelho não é sobre o quanto a gente sabe, não é sobre o quanto a gente faz, é sobre o quanto a gente ama. Não me interessa o quanto você faz nessa igreja, porque o quanto você faz pode no máximo dizer algo sobre o seu ativismo. O que importa a Deus é onde está seu coração, porque o seu coração fala sobre aquilo que você ama. Você entende o que eu estou dizendo? Se a gente quer ter crescimento espiritual, não tem truque, não tem mágica, não dá para comprar um pacote na internet, não dá. A sua vida não vai ganhar sentido por algum guru espiritual que te vendeu um pacote. Não, sua vida só vai ganhar força, robustez espiritual, segurança espiritual se você estiver em Cristo. Se o Espírito de Deus mover você, moldar você, direcionar você. Nada do que eu fale, nada do que nós falemos aqui, nenhum projeto, nenhum evento, nenhum ministério, nenhum aconselhamento bíblico, nenhuma ligação, nenhuma exortação pode mudar o seu coração de verdade, porque o seu coração é transformado pelo Espírito. Porque o seu coração é moldado por Deus. Esse é o teste da nossa fé. Vocês não estão na carne, diz Paulo. Paulo está dizendo para os irmãos de Roma, está dizendo para nós hoje, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Você crê nisso? Você não é dominado pela carne, mas você é dominado pelo Espírito. Então, se isso é verdade na sua vida, eu e você precisamos viver segundo essa verdade, e não distante dela. Isso aqui nós somos. Nós não somos mais homens ou mulheres carnais. Nós somos seres espirituais, porque o Espírito de Deus habita no nosso coração. Ou Ele habita, ou nós não somos de Cristo. Ou Ele habita e nós estamos salvos. Ou Ele não habita e nós estamos condenados. Um coração que pende constantemente e definitivamente para o pecado, diz o texto que nós lemos, está sujeito e caminha para a morte. Versículo de número 6 diz que o pendor da carne dá para a morte. Terceiro lugar, o Espírito é aquele que nos concede vida espiritual. Versículos 10 e 11. Olha a sua Bíblia comigo, por favor. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito, preste atenção nessas palavras, o Espírito é aquele que planta a vida de Deus na vida de cada um de nós. O Espírito planta vida em nós. O Espírito planta a semente vivificadora no nosso coração. Sem Cristo, sem o Espírito, nós estávamos mortos. Mortos em quê? Nos nossos pecados, nas inclinações vis do nosso coração, nas nossas paixões, vivendo em pecados ocultos, abrindo
portas de paixões pecaminosas no nosso coração, cedendo a tentações, dialogando com as vontades do mundo, negociando com aquilo que é das trevas, com aquilo que é sombrio, com aquilo que é escuro. Nós estávamos mortos. Mas quando o Espírito planta vida no nosso coração, começa a nascer algo novo, algo transformador, algo diferente, porque onde o Espírito de Deus habita, aí há liberdade, liberdade do pecado, liberdade das trevas. Onde o Espírito de Deus habita, há transformação, porque Ele é o poder de Deus. Paulo está dizendo, o Espírito que habita em vocês é o mesmo Espírito que tirou Jesus Cristo de dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus naquela manhã, naquele domingo, foi o poder do Pai através do Espírito. Esse Espírito vive em você. Então Ele ressuscita você espiritualmente. É por isso que a nossa luta contra o pecado, é por isso que o nosso crescimento espiritual é urgente, é necessário. Deus quer mover o nosso coração. Mas quantas vezes nós pendemos para a carne, nós queremos a carne, queremos as paixões da carne. Irmão, se você está em Cristo, o Espírito de Cristo habita em você. Ele habita em você. Diga não ao pecado, diga não às trevas, diga não à imundície, diga não àquilo que perverte o seu coração. É o Espírito que habita em você. Será que nós vamos viver anos e anos e anos da nossa fé e vamos continuar a ser meninos na fé, lutando com os mesmos pecadinhos bobos, com as mesmas inclinações bobas? Será que nós não seremos crentes maduros? Será que nós não vamos crescer? Será que nós não vamos alcançar coisas maiores? Será que nós não vamos ter que discutir coisas mais profundas? Será que nós não vamos ter que conversar sobre doutrinas mais densas? Será que nós vamos ser eternamente crianças na fé? Não pode, porque o Espírito habita em você. Ele habita no seu coração. E se Ele habita, Ele é real, Ele é poderoso, Ele vai te fazer crescer. É isso que Paulo está dizendo para nós. O Espírito é o agente da ressurreição dentro de homens e mulheres mortos pelo pecado. E esse agente da ressurreição ressuscitou você dentre os mortos. Você já passou da morte para a vida se você crê em Cristo. O pecado não tem domínio mais sobre você. Satanás não tem mais domínio sobre você. As trevas não têm mais domínio sobre você. Você não é mais escravo do pecado. Você é livre em Jesus. Então viva como um homem livre. Viva como uma mulher livre. Viva como um servo ou uma serva do Senhor, livre do pecado. Livre da algema do pecado. Pare de dizer que a sua carne é fraca, porque quem habita em você é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E nada há mais poderoso do que o Espírito de Deus em você. Então pare de se desculpar atrás dos seus pecados, das manias. Mas eu não consigo, mas é tão forte. Mas essa inclinação do meu coração, mas eu não sei se eu quero, eu não sei isso, eu não sei aquilo outro. Irmãos, o fim de uma vida que brinca com o pecado é o inferno. O fim de uma vida que flerta com o pecado é a condenação eterna, não se engane. Você vir nessa igreja todos os domingos não credencia você para você ir para o céu. Não credencia. O número de sermões que você ouvir na sua vida não significa absolutamente nada para você ir para o céu. Só o Espírito de Deus no seu coração. Não fique brincando com o pecado. Não fique sentado aqui nessa igreja domingo após domingo com uma casa, com um rostinho de cordeiro, sendo que o seu coração está longe do Senhor. Converta-se. Se você precisa se converter, converta-se. Pare de brincar com o pecado. Eu jamais vou saber algo do seu coração, mas Deus conhece você mais do que você imagina. Só o Espírito pode produzir isso em nós. Quarto lugar, o Espírito é aquele que nos capacita a fazer morrer os feitos da carne. É extraordinário o que Paulo diz para nós, versículos 12 e 13. Olha a sua Bíblia comigo. Versículos 12 e 13 ele diz assim: irmãos, nós não somos devedores. Você pode falar isso aí comigo? Eu não sou devedor da carne. Vamos falar? Eu não sou devedor da carne. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós não somos devedores da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. O fim é morte, condenação eterna. Mas se pelo Espírito nós fizermos morrer, mortificarmos os feitos do corpo, certamente nós vamos viver. Você não deve nada para a carne.
Você não deve nada para Satanás. Você não deve nada para o inferno. Você não deve absolutamente nada para uma vida de promiscuidade sexual. Você não deve nada para uma vida de corrupção. Você não deve nada para uma vida de mentiras, de lascívia. Você não deve nada para uma vida de maledicência, de críticas escondidas. Você não deve nada para as trevas, porque você foi liberto das trevas. Você não precisa mais viver constrangido pelo pecado. O pecado não mais tem poder sobre você se você está em Cristo. Tome posse daquilo que você é em Jesus. Daquilo que Cristo conquistou por você na cruz. Isso é seu. Abrace isso pela fé. Creia nisso. Rogue ao Senhor a isso nas suas orações. Quando você se sentir fraco ou fraca, chegue-se diante do trono da graça do Senhor e diga: Deus, tudo o Senhor me deu em Cristo Jesus. Eu quero ser livre. Eu quero viver como livre. Eu não quero mais ser escravo do pecado. Em nome de Jesus. Se você é uma família crente, se o seu lar é um lar crente, irmão, em nome de Jesus, não permita que o pecado reine, domine, influencie. Faça raízes dentro do seu lar. Corte aquilo que afasta a sua família do Senhor Jesus. Nós somos omissos com essas coisas, irmãos. Tão omissos com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente permite dizer, com as intimidades que a gente tem. Vigie os seus filhos, vigie o namoro deles, vigie a intimidade deles, vigie as coisas na sua casa, converse com o seu cônjuge, fala sobre santidade, fale sobre vida com Deus, abandone desde a mínima coisa que afasta você do Senhor em nome de Jesus. Porque se a gente negocia com o pecado, a gente não cresce espiritualmente, irmãos. Você vai ver ano após ano passando, você vai ficar velho na fé, mas você não vai ficar maduro na fé. Você vai ter anos de banco de igreja, mas não anos de joelhos dobrados diante do Senhor. Abandone a frieza espiritual que talvez você esteja vivendo na sua família. Em nome de Jesus. A gente diz tantas vezes que a gente luta contra o pecado, mas a impressão que eu tenho é que a maior parte das vezes a gente murmura contra o pecado, mas a gente não luta contra o pecado de verdade. Paulo está dizendo para nós, no versículo de número 13, que para a gente lutar contra o pecado, nós precisamos mortificar os feitos do corpo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo não está falando sobre mais ou menos tentar lutar contra o pecado, sobre negociar com o pecado. Ele está dizendo, eu esmurro o meu corpo, reduzo o meu corpo à servidão, para que o pecado não tenha domínio sobre mim. O quanto você tem lutado contra o pecado? Você já tem lutado a ponto de derramar sangue na sua luta contra o pecado? Mas só, eu acho que eu vou abandonar isso. Eu acho que eu vou deixar isso de lado. Como é a sua vida devocional? Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Qual a intensidade da sua vida de oração? Responda para você mesmo no seu coração. Eu não estou te acusando. Quero que você pense. Porque às vezes nós achamos que nós estamos bem, porque a gente abre a Bíblia de vez em quando. Nossa Bíblia é nosso maná. Nós somos como Israel no deserto. Nós estamos morrendo de fome em um mundo desértico por causa do pecado. Todos os dias você precisa acordar cedo e colher o seu maná, porque se você não tiver maná, você não fica de pé. Quando vier os inimigos, você não vai ficar de pé espiritualmente. Não tem como crescer, irmãos, espiritualmente sem Bíblia, sem oração, sem jejum, sem vida com Deus, sem abandono de pecado, sem quebrantamento. A gente precisa lutar isso no nosso coração. É o Espírito de Deus que nos capacita a vencer as inclinações da nossa carne. Eu não quero te entristecer essa noite com essa palavra. Mas se eu puder te chocar, eu vou ficar muito satisfeito. Para te fazer pensar que crescimento espiritual é a ação do Espírito de Deus em nós, nos movendo a uma vida prática de santidade. Se você não colocar combustível, seu carro vai parar. Ele vai parar. Por que a gente não vive com essa intensidade da qual eu estou falando?
Deixa eu dar para você o que eu penso talvez ser um diagnóstico de por que a gente não vive uma vida na dependência do Espírito de Deus. Primeiro, eu tenho a impressão de que a gente não quer viver tão intensamente essa vida no Espírito, porque frequentemente nós tendemos a viver uma vida em que a gente pensa que a gente não precisa do Senhor. Autossegurança, autonomia, especialmente quando está tudo bem. Eu não preciso de Deus. Orar para quê? Eu vou orar quando tiver problema. Se tiver problema, eu oro. Quando eu estiver confuso, eu peço direção. Nós temos uma tendência de viver vidas autônomas com relação a Deus. Segundo diagnóstico que eu faço, de que frequentemente a nossa vida é segura demais. Dinheiro, posse, seguranças, autocontrole. Nós temos tudo tão acessível hoje na nossa geração, não é? Imagine gerações passadas, há 200, 300, 400 anos atrás, vivendo uma pandemia como essa. A gente tem recursos, né? Precisa de álcool em gel? A gente tem litros e litros e litros, empresas e indústria para produzir isso. Precisamos de máscara? Fácil. Vai dando jeito, temos recursos. Talvez a gente se sinta seguro demais. Seguros demais. Para que o Espírito? Para que a presença de Deus na nossa vida? Terceiro lugar, porque as nossas orações também são muito seguras. Eu tenho a percepção, às vezes, que o que falta nas nossas orações é aquele desespero, é aquela angústia, é aquele clamor, é aquela sede insaciável que a gente encontra nos Salmos. Os salmistas, eles não oram só com palavras, eles oram com a alma. Davi, quando ora, ele não profere palavras em hebraico, ele expressa o coração dele. Essa é a diferença entre nós e ele. Às vezes até as nossas orações são seguras demais. É como se a gente já tivesse tudo controlado e a gente tivesse só fazendo um checklist com Deus. Eu acho que nas nossas orações eu tenho a impressão de que falta esse coração desejoso. Ó Deus, o meu coração anseia por ti, assim como a corça anseia pelas fontes de água. Deus, o meu coração anseia pela tua face, assim como os guardas e sentinelas na madrugada anseiam pelo raiar do sol na manhã. Esse anseio. Isso é a oração de quem não quer algo de Deus. Isso é a oração de quem quer Deus. Quero Ele. Quero a presença dEle. Quarto diagnóstico e último. Porque talvez as nossas expectativas sobre o que Deus pode fazer em nossa vida sejam baixas demais. Acho que existe muita incredulidade nas nossas orações. Eu acho que frequentemente a incredulidade paira como um fantasma nas nossas orações. A gente pede, a gente não confia. A gente pede, mas a gente pede com medo de que aquilo ali é só palavra. A Bíblia diz que nós frequentemente pedimos sem fé. E o chamado de Deus para nós é que nós começássemos a viver uma vida em que nós pedimos com fé. Com fé. Porque a fé é a certeza de coisas que a gente não está nem enxergando. É a convicção de fatos que a gente não vê. Só esperamos. Mas a fé faz com que aquilo que não existe se materialize como esperança e confiança no nosso coração. Será que a gente tem orado com fé ou com incredulidade? Às vezes a gente não tenha experimentado e não estejamos experimentando tanto crescimento espiritual, porque não precisamos de Deus, estamos seguros demais, as nossas orações são polidas demais, seguras demais, e às vezes a incredulidade parece passear no meio dos nossos pedidos. A próxima vez que você fizer uma oração e um pedido a Deus,
eu quero te encorajar uma coisa. Ouse a crer no que você está pedindo. Ouse crer no que você está pedindo. De todo o seu coração. Que você diga o que você vai dizer para Deus com uma convicção tão forte, tão estabelecida, tão enraizada, tão guardada na sua alma e no seu coração, de saber que Deus pode todas as coisas. Ouse crer. Porque mesmo quando você não sabe orar, o Espírito de Deus que habita em você, intercede por você, na presença do Pai, com gemidos inexprimíveis. Ouse a crer, de todo o seu coração. Para a gente terminar, o que é que Cristo fez por nós para resolver esse embaraço? Os versículos iniciais, que são o nosso contexto, nos lembram que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo fez duas coisas especiais por nós. Primeiro, Cristo te livrou da condenação do pecado. Você não é filho da ira mais, você não é inimigo de Deus mais, você não está debaixo de condenação mais, porque Jesus te livrou da condenação justa por causa do nosso pecado. A cruz é a sua carta de liberdade. A cruz é a sua porta de entrada no céu. A cruz é aquilo que te credencia. O sangue de Jesus é o que te lava de todo o pecado. É isso que Jesus fez por você. Segundo lugar, Jesus não apenas resolveu o seu problema jurídico. Jesus não apenas resolveu o seu problema no tribunal de Deus, ao tirar a culpa sobre você e a condenação. Jesus também resolveu o problema da sua carne, do seu coração, da minha vida, da sua vida. Jesus não apenas nos livrou da condenação, mas Ele nos livrou da escravidão. Não somos mais escravos. Não vivemos mais segundo o príncipe da potestade do ar. Não vivemos mais guiados por Satanás. Não vivemos mais guiados pela carne. Não vivemos mais seduzidos e amarrados às propostas do mundo. Você, se você está em Cristo e o Espírito de Cristo habita em você, você é livre. Você é livre. Então, nesse caso, eu posso dizer a você, tome propriedade disso. Tome posse disso. Se aproprie daquilo que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Viva uma vida de crescimento espiritual, porque você é livre, porque você pode. Eu e você só podemos crescer espiritualmente porque Cristo fez algo por nós. Mas agora que Ele fez, é possível crescer, é possível florescer, é possível você ser um homem de oração, temente a Deus, um sacerdote no seu lar, é possível você vencer suas tentações, suas inclinações pecaminosas, é possível você ser mais honesto, mais dedicado, mais organizado com as coisas que o Senhor coloca debaixo de você para cumprir. É possível você viver uma vida diferente, homem. Não negligencie os papéis que Deus te deu, servo do Senhor. Porque Deus te chamou e Ele te capacitou para isso. Em nome de Jesus, assuma o seu lugar, aonde Deus quer que você esteja. Para você, irmã, é da mesma forma. Deus pode transformar você. Deus pode dar suporte, sustento a você. Deus pode fazer uma mulher segundo o coração dEle, porque Ele já fez algo extraordinário por você, te livrando da condenação, te livrando da escravidão, te dando vida. Você não é dependente de algo que vem de homens. Você não é dependente de algo que vem deste mundo. Você é dependente do Senhor Jesus. Não tome posse disso. Agarre-se a isso, se prenda a isso em nome de Jesus. Essa é a nossa realidade, irmãos. Nós precisamos viver uma vida espiritual. Eu queria terminar essa mensagem apelando a você com uma frase muito simples. Eu queria te convidar a viver uma vida que só faz sentido se o Espírito Santo de Deus estiver na sua vida. Eu queria encorajar você a viver uma vida inexplicável. Se tirar o Espírito, não tem como explicar, não dá. É só com o Espírito que faz sentido a sua vida. Porque nós estamos vivendo vidas explicáveis demais, terrenas demais, seguras demais, demasiadamente humanas, cheios de nós mesmos, cheios de orgulho, cheios de domínio,
seguros das nossas redes de relacionamentos, dos nossos recursos, do nosso network, das nossas influências, da nossa vacina, da nossa isso, da nossa aquilo outro. Eu quero desafiar você a viver uma vida que só faz sentido se o Espírito Santo de Deus estiver nela. Uma vida inexplicável. Uma vida que você olha para a sua história e quando você vai contar a sua história, você diz para as pessoas: a minha vida não faz sentido se Deus não estiver nela. Quando eu lembro as coisas que aconteceram comigo, tudo na minha vida é resposta de oração, toda a minha vida é milagre, toda a minha vida é direcionamento de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço vem das mãos do Senhor. Eu não consigo explicar a minha vida sem usar o nome de Deus. Se você está explicando sua vida demais, sem que Deus apareça na forma como você narra a sua história, reavalie seu coração. Porque talvez sua vida esteja cheia demais de você mesmo e esvaziada de Deus. Eu não quero viver uma vida explicável. Eu quero viver uma vida que o meu testemunho dela, a palavra Deus apareça mais do que a palavra eu. Esse é o anseio do meu coração. Esse é o meu anseio para você, para a sua vida, para essa igreja em nome de Jesus. Eu não quero que as pessoas falem daqui a alguns anos do ministério da IPE, de como o nosso ministério era lindo, de como a nossa igreja cresceu, por causa dos pastores que estavam lá, por causa do conselho que estava lá, por causa das nossas atividades lindas, porque a gente conseguia juntar muita gente. Isso não significa nada. Nada se o Espírito de Deus não estiver em nós, se essa igreja não for uma igreja cheia do Espírito, se o pecado não encontrar lugar no nosso coração, se a gente não jogar pecado para debaixo do tapete. Eu quero que as pessoas olhem para a nossa história, para a história dos anos e anos e anos de pé, de 41 anos que nós vamos fazer esse ano, e as pessoas digam: essa igreja só é explicável porque Deus está nela. Ela só é explicável porque o Espírito Santo domina esse povo. Só é explicável porque Jesus reina. Essa igreja só cresceu porque Jesus é Senhor. Essa igreja só cresceu porque a palavra é pregada. Essa igreja só cresceu porque o povo ora, porque o povo jejua, porque o povo depende de Deus. Irmãos, Deus nos livre de ser uma igreja explicável pelo nosso próprio esforço. Isso é o que eu menos desejo, isso é o que eu rejeito, isso é o que eu peço a Deus que nunca aconteça. Se for para a gente crescer na base da nossa força espiritual, eu peço a Deus, na nossa força física e das nossos conchavos e as nossas habilidades, eu peço a Deus que Deus não nos deixe crescer nada. Porque isso não vai ser crescimento, isso vai ser inchaço. Quem tentou crescer sem Deus foi um bando de ímpios construindo uma torre chamada Torre de Babel. E o Senhor olhou do céu e riu deles, porque o empenho do coração deles era desprezível ao Senhor. Nós não queremos construir uma torre que chegue aos céus, nós queremos ser construídos pelo próprio Deus, como pedras vivas do Senhor, pelo Espírito. Esse é o nosso foco. Vamos orar? Essa noite eu não vou fazer apelo, porque eu acho que essa palavra não encaixa só para alguns. Essa palavra encaixa para todo mundo que está aqui. Eu não queria só que alguns levantassem. Eu queria que você se convencesse que essa palavra é sua e ela é minha. Não é para um ou dois que vão se levantar, nem que vão vir aqui à frente, é para nós. É nosso essa palavra. Porque a gente precisa de crescimento espiritual. Eu, você, não é só você, sou eu. Porque se a gente viver com o tanque vazio nesse mundo, nós vamos parar. Nosso carro vai parar, nós vamos viver no acostamento pedindo carona, num mundo perdido e desértico pelo pecado. Vamos orar? Se você puder, fique de joelho no seu lugar. Faça uma oração um pouco menos comportada, um pouco menos limitada. Pede ao Senhor misericórdia. Abre o seu coração diante dele e fala: Senhor, eu preciso de mais do Senhor. Eu preciso de mais de crescimento espiritual, Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós clamamos ao Senhor a tua misericórdia, Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, frequentemente nós andamos com o tanque tão vazio, Senhor. Negligenciamos aquilo que é essencial na nossa vida, Senhor. A tua palavra, a vida de oração, a vida de dependência do Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Esse é um apelo para todos nós aqui, Senhor. Não há ninguém, Deus, nesse lugar que possa dizer que não precisa de crescer espiritualmente. Essa é a nossa necessidade, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Deus. Porque somos tão atraídos pelo pecado, nossa carne
pende tanto para as coisas que não pertencem ao Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Toma o nosso coração, Deus bendito. Toma a nossa alma, toma a nossa vida, Senhor. Toma o nosso coração em Tuas mãos. Inclina-nos, ó Deus, à Tua presença. Dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor. Move o nosso coração, Deus, a mais de Ti. A carência do Senhor, a dependência, anseio pela Tua face, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, nos livre de sermos tão seguros de nós mesmos, tão cheios de domínio, Senhor, de autoconfiança, de autonomia, Senhor. Nos faz mais carentes do Senhor, mais dependentes da Tua face, mais dependentes do Teu Santo Espírito, Senhor, porque não há crescimento espiritual sem o Senhor, não há florescimento espiritual sem o Senhor na nossa vida, Deus. Como nós precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor. Dá-nos experiências com o Senhor. Ó Deus, há alguns aqui essa noite que não conhecem o Senhor verdadeiramente, ó Deus. Dá experiência a eles, Senhor. Converta o coração deles a Ti, em nome de Jesus. Tira as escamas dos olhos, ó Deus. Tira a cegueira espiritual. Quebra corações, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, às vezes caminhamos tão perto da religião, mas tão longe do Senhor, ó Deus. Tão perto das coisas e atividades da igreja, mas tão longe da Tua face, Senhor. Quebra os nossos corações, Pai. Nos dê mais do que ativismo, Senhor, porque ativismo não significa nada diante do Senhor. Porque as nossas atividades não promovem por si só crescimento espiritual. Só o Senhor, Deus. Só o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pode nos fazer crescer, Pai. Oh Deus, nós não queremos ser uma Babel, Senhor, pela nossa própria força, não, Senhor. Não pelo nosso empenho, não pela nossa estratégia, não pela nossa engenharia. Nós queremos ser pedras vivas do Senhor, edifício santo, construído sobre a pedra angular que é o Senhor Jesus, sobre o fundamento dos apóstolos que é a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, faz-nos templo do Teu Santo Espírito, Pai. Faz-nos a casa do Senhor e a habitação do Senhor para sempre, Deus. Move o nosso coração como igreja, traz choro nos nossos olhos, Senhor. Derrama as lágrimas no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos, ó Deus, de mover, nós precisamos de, como o profeta Deus diz, sermos quebrados como um vaso nas mãos do oleiro, Senhor. Oh Deus, miúce o nosso coração, nos faz de novo, Senhor, restaurados. Barro novo, vida nova, transformada na Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, alimenta o nosso coração nessa noite, pela ceia, pela Tua palavra. Oh Deus, que o alimento espiritual possa vir a cada um dos nossos corações, em nome de Jesus, Pai Santo. Nós Te louvamos, ó Deus, nós celebramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Pode se assentar, querido. Eu quero convidar a nossa equipe de louvor, nossos presbíteros. Nós vamos continuar nesse espírito de louvor e de adoração, participando desse momento tão gracioso que é a ceia do Senhor. Não podia ter banquete melhor para nós nesse momento do que essa ceia, de guardarmos essa palavra viva dentro de nós, de nos alimentarmos desse pão celestial que só o Senhor pode nos dar. Então quero convidar aqui presbíteros, ministério de louvor, por favor, para nós adorarmos ao Senhor nesse momento com alegria.